Prezados alunos de Biologia 2, vamos começar agora essa videoaula referente ao conteúdo de algas, que é uma das matérias que a gente estuda aqui dentro do reino protista. Como eu deixei claro, esse é um conteúdo que será trabalhado exclusivamente através de videoaula, e por isso não teremos aula presencial desse conteúdo em sala de aula. Mas, como vocês sabem, é uma matéria que será cobrada na nossa próxima prova e na nossa próxima lista de atividades. Bom, pessoal, quando a gente fala das algas, é importante a gente reafirmar que elas estão aqui dentro do reino protista por representarem um grupo de eucariotos muito simples e muito primitivos. Quando a gente pensa no tipo de célula que forma um organismo de uma alga, eu acho que é claro para todo mundo que essa célula é uma célula eucariótica vegetal, tá? E aqui ao lado, a gente tem representando uma alga unicelular com essa célula bem caracterizada. Então, a célula eucariótica vegetal, gente, ela tem, né, a parede celular, que no caso aqui é uma parede celular de celulose, mas também essa parede celular, ela tem outras substâncias adicionadas nela. Então é muito importante a gente perceber que essa parede celular de alga, além da celulose, ela vai apresentar AGA e também um outro polissacarídeo que a gente chama de carragenina. E essas duas substâncias, gente, junto com a celulose, vão conferir a essa parede celular das algas uma resistência, mas uma resistência com muita flexibilidade. O agar e a carragenina, gente, são substâncias, inclusive, que nós, seres humanos, extraímos das algas para diversas aplicações econômicas que eu vou explorar no decorrer da aula de hoje, tá? Há alguns grupos de alga, principalmente as algas de água salgada, podem apresentar também na sua parede celular o carbonato de cálcio. E no caso do carbonato de cálcio, pessoal, ele, como um bom sal mineral que é, ele vai conferir um pouco mais de rigidez à parede celular desses grupos de alga que apresentam o carbonato de cálcio, né? A célula eucariótica vegetal das algas, além dessa parede celular mais complexa que a das plantas, ela também vai apresentar a organela cloroplasto, que é responsável pela fotossíntese, e também não podemos dizer que essa célula eucariótica vegetal, ela é a célula ancestral do grupo que deu origem às plantas terrestres que vivem no planeta até hoje, tá? É importante a gente dizer que entre as algas viventes no planeta até hoje, a gente tem representantes unicelulares, como estão representados aqui, através das euglenas, diatomáceas e várias outras. Então, o organismo dessas algas é formado por uma única célula, mas a gente também tem vários representantes pluricelulares, como a gente está vendo nessa foto aqui, aqui a gente tem uma alga verde muito famosa, que é a alface do mar, e essas algas pluricelulares são filamentosas, como vocês estão vendo. Na verdade, elas são macroscópicas, né? A gente consegue enxergar elas facilmente a olho nu. E é importante a gente dizer que essas algas pluricelulares, mesmo sendo pluricelulares, elas não têm tecidos verdadeiros. Então, o corpo de uma alga pluricelular como essa daqui é formado por talos, tá? A gente não tem órgãos diferenciados, então a alga não tem raiz, não tem caule, não tem folha, tá? E o que a gente observa é uma estruturação muito simples do organismo formado por esses talos sem órgãos e sem tecidos verdadeiros, tá? Bom, pessoal, quando a gente pensa nos vários pigmentos que as algas podem apresentar, é importante a gente dizer que esses pigmentos fazem com que as algas assumam diferentes cores. Mas independente da cor da alga, né, que a gente está vendo algumas algas verdes, algumas algas vermelhas, como essas que eu estou circulando agora, né?
e também algumas algas que a gente chama de pardas, como essa daqui, que tem essas colorações em tons amarelados, amarronzados, independente do tipo de cor de alga, toda alga obrigatoriamente vai apresentar o pigmento clorofila, que é um pigmento armazenado dentro da organela cloroplasto. E você sabe que a clorofila é o pigmento responsável pela fotossíntese, né? Toda a alga tem clorofila, toda a alga faz fotossíntese, mas alguns grupos de alga têm pigmentos acessórios, que às vezes estão presentes em quantidades maiores nas células do que a própria clorofila, e isso faz com que o corpo dessas algas tenha colorações diferentes do verde. Os principais pigmentos que a gente vai encontrar nas algas são os carotenos, que vão dar esses tons avermelhados a alguns grupos de algas, e também as xantofilas, que são pigmentos que vão dar tons amarelados, amarronzados, tá? E dessa forma, algas que têm grandes quantidades de caroteno, xantofila e outros, elas vão acabar tendo uma coloração diferente do verde, mas toda alga tem muita clorofila nas suas células, porque toda alga faz fotossíntese. E isso de quebra já puxa a gente aqui para o próximo tópico do slide. Todas as algas têm nutrição autotrófica, isso quer dizer que produzem a sua própria matéria orgânica e todas são fotossintetizantes. Isto é, produzem sua própria matéria orgânica através da fotossíntese. A gente está careca de saber que a fotossíntese é aquele metabolismo que pega o CO2 e a água, converte em compostos orgânicos, como a glicose, e também libera oxigênio, usando como fonte de energia a luz do sol, tá? Por isso que toda alga tem clorofila, tem cloroplasto, e é dentro dessa organela que se processa a fotossíntese, tá? É importante a gente dizer que a grande maioria das algas, né, tem como estilo de vida, né, pessoal? Estilo de vida livre, tá? Então, elas vivem no ambiente sem causar prejuízo e nem benefício para nenhum outro ser vivo, tá? A gente tem algumas algas que vivem em mutualismo com outros organismos, e como a gente vai estudar com mais detalhes nas aulas do reino fungi, muitas algas fazem mutualismo com fungos vivendo nos líquens, né? A gente já comentou um pouco sobre os líquens no primeiro ano, a gente vai voltar a falar deles, mas é importante a gente dizer que algumas espécies de alga vivem junto com fungos filamentosos, formando os líquens e ocupando ambientes terrestres, tá? Não existe, até esse momento, nenhuma alga parasita, tá? E é importante a gente dizer que essas algas são importantes produtoras nos ecossistemas aquáticos. Isso já puxa a gente para o próximo tópico aqui do slide, onde a gente vai falar um pouquinho do hábitat desses organismos, tá? A grande maioria das algas, elas vão viver em ambiente aquático, tá? Pode ser ambiente aquático de água doce, como também pode ser ambiente aquático de água salgada. E nesses ambientes aquáticos, é importante a gente sempre reforçar que as algas vão atuar como produtoras, tá? Então, o papel ecológico delas nos ecossistemas aquáticos é o papel de ser produtor, e elas vão ser produtoras tanto de biomassa nesses ecossistemas aquáticos, como também de oxigênio, tá bom? Além desses ambientes aquáticos, a gente acaba encontrando algas no ambiente terrestre, porém, em ambiente terrestre muito úmido, porque assim como os protozoários, as algas são pouco resistentes à desidratação e por isso só conseguem sobreviver em ambientes terrestres com elevada quantidade de água, tá, gente? Bom, quando a gente pensa em algas, é importante a gente reforçar o papel ecológico delas dentro dos ecossistemas, né? E aí a gente volta nessa figura que já apareceu nas nossas aulas de primeiro ano. Quando a gente pensa principalmente nas espécies de alga aquáticas, a gente tem que essas algas são importantes, né? Produtoras nos ecossistemas aquáticos. E aí a gente tem que lembrar que as algas, junto com outros organismos microscópicos, compõem o que a gente chama de fitoplâncton.
que é aquela comunidade que vive em suspensão no ambiente aquático, mas é a porção da comunidade microscópica que vive em suspensão no ambiente aquático que faz fotossíntese. E por isso as algas representam os principais produtores dos ecossistemas aquáticos e são, portanto, a base da cadeia alimentar dos ecossistemas aquáticos, produzindo boa parte da biomassa que sustenta todos os ecossistemas aquáticos. Além de atuarem como produtores de biomassa, essas algas nos ecossistemas aquáticos têm uma segunda grande importância, que é a importância como produtoras de oxigênio, tá? Gente, presta bem atenção. Quando a gente pensa na porcentagem da fotossíntese de todo o planeta, que é realizada por alga, a gente estima que mais ou menos 30% da fotossíntese do planeta seja feita por alga, tá? Então, é uma parcela relativamente pequena. Mas a grande questão é que as algas, por serem organismos simples, elas consomem pouco do oxigênio que elas produzem. Então, já ficou claro para vocês. Elas representam uma pequena parcela da fotossíntese do planeta, porém, por consumirem pouco oxigênio na sua respiração celular, pasmem, as algas entregam para a água e a água para a atmosfera aproximadamente 90% do oxigênio da atmosfera terrestre. E aí as algas representam o pulmão do mundo, né, gente? Muitas pessoas acham que o pulmão do mundo, isso é, o maior produtor de oxigênio da atmosfera, são as grandes florestas tropicais, como a Amazônia. De fato, essas florestas representam boa parte da fotossíntese do planeta. Porém, o consumo de oxigênio de árvores de grande porte, como as que compõem as grandes florestas tropicais, como a Amazônia, é muito alto. Então, a quantidade de oxigênio que essas florestas devolvem para a atmosfera não é muito grande. As algas, apesar de representarem uma parcela de fotossíntese menor, como tem um baixo consumo de oxigênio, elas conseguem entregar grandes volumes de oxigênio para a atmosfera e as algas, sim, representam o verdadeiro pulmão do mundo e contribuem com a maior parte do oxigênio que vocês estão respirando agora e eu aqui também. Bom, pessoal, também é muito importante a gente falar sobre a importância econômica das algas, como que o ser humano explora economicamente esse grupo de organismos, tá? A primeira importância econômica que eu sempre gosto de falar nas aulas é sobre as algas comestíveis, tá, gente? Tem muita alga comestível, principalmente do grupo de algas pardas e algas vermelhas, tá? A culinária oriental, ela explora muito as algas como matéria-prima de muitos pratos, tá, gente? Então aqui a gente está vendo o sushizinho, essa película que está revestindo o sushi aqui, ela é uma alga, tá? Alguns usam algas pardas, como esse, outros usam algas vermelhas. É importante a gente dizer, gente, que as algas são ricas em alguns nutrientes, tá? Então, quando a gente pensa em sais minerais, tá? E também na vitamina C, a gente está vendo nutrientes que são abundantes nas algas, tá? Além disso, a gente tem como segunda importância econômica das algas a extração de algumas matérias-primas que o ser humano usa tanto na indústria farmacêutica, como na indústria de cosméticos, como também na indústria de alimentos, tá? E aí a gente está falando de algumas substâncias lá da parede celular das algas que podem ser utilizadas como matérias-primas, tá? Então aqui a gente está falando principalmente do agar e também da carragenina, tá? E nessa figura aqui, gente, a gente está vendo algumas das principais aplicações nas indústrias, na produção de produtos, envolvendo o uso do agar e da carragenina, tá? Então, os meios de cultura solidificados que a gente usa em laboratório são solidificados pela adição desse agar, tá, gente? E esse agar é um espessante que faz com que esses meios líquidos fiquem
com essa consistência solidificada, como a gente está vendo nessa plaquinha aqui. O agar também, gente, ele é utilizado como espessante na produção de alguns alimentos, tá? Então, gelatinas e outros usam agar e carragenina para ficarem solidificados, tá? A indústria de cosmético usa agar e carragenina para espessar alguns tipos de substâncias, tornando, né, produzindo cosméticos aí cremosos, loções, e a indústria farmacêutica também usa essas duas matérias-primas para a produção dessas cápsulas, que contém dentro o princípio ativo de alguns medicamentos, tá, pessoal? Então a gente percebe que a gente tem várias aplicações econômicas. Então existe um grande ramo aqui de produção de alga para alimentar esses ramos da indústria, ok? Bom, algas é um grupo dentro aqui do reino protista, gente, que tem que ter uma ampla diversidade. Então, assim, não vou ficar falando muito sobre esse assunto, mas vou dar um panorama geral dos principais grupos de algas que a gente encontra no planeta hoje, tá? Então, esse grupo aqui que eu estou circulando agora, gente, é o grupo que a gente fala que são das algas pardas, também chamadas de feofícias, tá, gente? As feofícias, gente, são algas geralmente de cor marrom, tá? E elas assumem essa cor marrom devido à grande quantidade que elas têm de um pigmento xantofila, conhecido como fucoxantina, tá? E a fucoxantina é um pigmento que dá essa coloração que começa em tons amarelados e vão até tons amarronzados, tá, pessoal? A grande maioria dessas algas pardas, elas são marinhas, tá? Então a gente vai encontrar elas nas águas dos mares e dos oceanos, tá? E dentro desses ecossistemas, a gente tem grandes florestas marinhas formadas pelas feofícias e elas são basicamente apenas pluricelulares, tá? E é o grupo das feofícias principalmente utilizados para a extração do AGA e da carragenina para alimentar a indústria farmacêutica, né, e a produção de meios de cultura sólido e também produção de espessantes para a indústria de alimentos, tá? O grupo das algas verdes, que são essas que eu estou circulando agora, ele é chamada de clorofícias. E você já percebeu que as clorofícias são aquelas algas que têm como seu principal pigmento a clorofila. Então, por isso que elas são verdes. A gente encontra as clorofícias tanto em ambiente aquático doce, como também em ambiente aquático salgado. Também ocorre em ambiente terrestre muito úmido. E o principal e mais famoso representante desse grupo é essa alga aqui, que a gente chama de alface do mar. Todo mundo que já foi na praia já deve ter visto um talo dessa alga grudar na sua perna. O nome científico do gênero das alfaces do mar é o gênero uva. E estou sublinhando porque é nome de gênero, tá bom, gente? E é importante a gente dizer que as clorofícias representam aqui o grupo de algas que tem o maior parentesco evolutivo com as plantas terrestres, tá? Então, nós acreditamos que o ancestral das plantas foi uma alga muito semelhante às clorofícias que vivem no planeta até hoje, tá, gente? Outro grupo que eu queria falar com vocês aqui, ó, é o grupo das algas vermelhas, tá? E elas são conhecidas como rodofícias, tá? As algas vermelhas, as rodofícias, gente, são também algas que podem ocorrer no ambiente aquático, de água doce ou salgada, também no ambiente terrestre úmido. E muitas das algas utilizadas na fabricação de sushis são aqui do grupo das rodofícias. Elas são ricas em vitamina C e elas assumem essas cores porque, mesmo tendo clorofila, elas têm grandes quantidades do pigmento acessório ficobilina e também da ficoeritrina, que são carotenoides de cor vermelha, e por isso elas assumem essas colorações, tá? E não podemos esquecer de falar das algas unicelulares,
como é o caso das diatomáceas e as euglenas, tá? Que também estão aqui dentro do grupo das algas, tá, gente? Bom, quando a gente termina esse conteúdo aqui e vai falar da reprodução das algas, é uma bagunça, porque as algas, gente, têm vários processos de reprodução. Então, a reprodução delas é muito variável, tá? E aí, de novo, aqui no reino protista, tanto lá nos protozoários a gente viu e aqui nas algas a gente reforça, a gente vai ter processos de reprodução assexuado, que não produz variabilidade genética, e processos de reprodução sexuado, que produzem variabilidade genética. Como todo bom eucarioto, a alga, nos seus processos de reprodução, vai estar fazendo algum tipo de divisão celular, sempre que é só assexuado, só mitose, e sempre que tem reprodução assexuada, vai ter alguma etapa envolvendo a meiose, tá? Então, a gente vai falar aqui dos três principais tipos de reprodução que ocorrem, três não, tá, gente? Vão ser cinco tipos de reprodução que ocorrem entre as algas, tá? Então, a gente vai começar pelas reproduções do tipo assexuada, aquelas que vão envolver apenas mitose e que não produzem variabilidade genética. Beleza? Bom, quando a gente pensa em algas unicelulares, pessoal, a gente vai ter aquele mesmo tipo de reprodução que a gente viu nos protozoários. Essa reprodução aqui é a nossa famosa fissão binária ou bipartição, mas também tem aquele nome mais difícil que vocês viram nos protozoários, que é a cisparidade, sempre envolvendo mitose. Então, uma alga unicelular faz mitose, no final do processo ela produz duas algas geneticamente idênticas entre si, e esse processo envolve basicamente apenas uma mitose. Quando a gente pensa já nas algas pluricelulares, o que que a gente acaba percebendo? Elas têm um processo de reprodução que a gente chama de fragmentação. E é importante a gente dizer que alga tem uma alta taxa de regeneração, tá, gente? Então, muitas algas pluricelulares, por mitose, começam aqui no seu brotinho a produzir essas estruturas que a gente chama de zoósporos, que são produzidos por mitose de células do talo da alga. Os zoósporos, como vocês estão vendo aqui, ó, eles são flagelados e, portanto, gente, vão representar para nós células de dispersão pelo ambiente, principalmente no ambiente aquático. Esses zoósporos, portanto, usando seus flagelos, vão nadando pela água, encontram um novo ambiente, eles se fixam nesse ambiente e, por mitose, vão produzir uma alga pluricelular geneticamente igual àquela que produziu o zoósporo, tá? Então, através desse processo de fragmentação, baseado apenas em mitose, as algas pluricelulares se espalham pelo ambiente e se reproduzem de maneira sexuada, tá? A reprodução assexuada, anteriormente, tá? A reprodução sexuada também vai acontecer tanto nas algas uni como nas algas pluri, tá? Nas algas unicelulares, a reprodução sexuada acontece da seguinte forma, tá, gente? Então presta bem atenção. A gente tem os organismos unicelulares adultos e alguns grupos de alga, esse organismo unicelular adulto, ele é N. Isso quer dizer que ele é haploide, ele tem um cromossomo de cada tipo da espécie, tá? Essas algas unicelulares, elas se fundem, ok? Então, um indivíduo compatível com outro N se fundem, e aí a gente tem um processo de fertilização ou fecundação, produzindo o zigoto. O zigoto é 2N, portanto, ele é diploide, tá, gente? Esse indivíduo zigoto diploide vai sofrer uma meiose e, portanto, por meiose, vai dar origem a quatro indivíduos haploides, isso é, N geneticamente. Opa, deu um probleminha aqui. Voltando. Ixi, só um minutinho, gente.
Problemas técnicos. Problemas técnicos, vamos lá. Voltamos ao normal. Bom, então voltando, gente. Então, os indivíduos adultos são haploides N, vão se fundir através da fecundação quando são compatíveis, produzindo o zigoto 2N diploide. O zigoto faz meiose, que é aquela divisão reducional, e, portanto, no final dessa meiose, a gente tem a produção de 4 indivíduos adultos, novamente haploides, isso quer dizer N, mas são geneticamente diferentes. Por isso que esse processo de reprodução dos unicelulares envolve fusão de indivíduos adultos haploides, envolve meiose zigótica, que é a meiose do zigoto, tá? Algas unicelulares acabam fazendo esse processo que aumenta a sua variabilidade genética, ok? Quando a gente já pensa nas algas pluricelulares, gente, elas têm a capacidade de fazer essa reprodução sexuada conhecida como conjugação. Tá, gente? Então, presta bem atenção aqui. A gente tem 2 talos de 2 algas aqui individuais, ok? E aí, gente, essas células do talo, presta bem atenção. Olha para cá, elas são haploides de novo. Algumas algas adultas, elas são haploides. Elas têm apenas um conjunto N de cromossomos, tá? Então, gente, a gente acaba percebendo que algumas células do talo de algas acabam fazendo fecundação, tá? Então, uma célula N fecunda outra célula N. Então, através dessa fecundação, a gente vai ter a produção do zigoto, tá? Esse zigoto, ele vai sofrer meiose zigótica e vai produzir várias células N, várias células haploides, e vocês sabem, geneticamente diferentes, tá? Essas células são células de dispersão, elas vão se dispersar no ambiente, vão se fixar em vários pontos e, por mitose, vão dar origem a uma alga pluricelular nova, geneticamente diferente das algas originais. Então, vejam que, novamente, reprodução sexuada envolvendo fecundação e envolvendo meiose zigótica, tá? E o último tipo de reprodução, e aí eu quero que vocês prestem muita atenção, tá, pessoal? É uma fecundação exclusiva de algas pluricelulares. É uma reprodução sexuada que a gente chama de alternância de gerações. E eu quero muita atenção nessa reprodução, gente, porque esse tipo de reprodução vai se manter na linhagem reprodutiva, na linhagem evolutiva, que vai dar origem ao grupo das algas, perdão, das plantas, tá? Então, a alternância de gerações é o tipo de reprodução que já ocorre em algumas algas verdes, em outros grupos, e ele vai se manter e vai ser o tipo de reprodução que vai continuar nas plantas terrestres, tá? Então, muita atenção, isso aqui a gente vai falar muito no reino plantae, tá? Mas vocês já precisam ir se acostumando com os termos e com a ideia geral do processo, tá? Diferente dos grupos anteriores, gente, aqui a alga adulta, tá? Ela vai ser diploide, ela vai ser 2N, e a gente vai chamar essa alga adulta, tá? De esporófito. O próprio nome diz, esporófito é o organismo que produz esporos. Como que a alga adulta, Rafael, vai produzir os esporos? Dentro dos seus vários talos, as algas adultas que fazem alternância de gerações têm essas estruturas conhecidas como esporângios, dentro das quais as suas células vão sofrer a meiose. Só que a meiose aqui é uma meiose espórica. O nome já diz, meiose espórica é aquela que produz esporos. Então, se essa alga adulta é 2N, por meiose produz esporos, esses esporos são N, geneticamente todos diferentes entre si. A gente já sabe que esses esporos, muitos deles são flagelados, a gente chama eles de zoósporos, e eles vão nadar pelo ambiente. Quando esses esporos se fixam no substrato, por mitoses, eles vão produzir indivíduos haploides, que a gente chama de gametófitos, tá, gente? E aí vocês já estão vendo que os gametófitos são haploides, porque vem da mitose do esporo, esporo haploide,
que foi produzido por meiose espórica do esporófito diploide, tá? Então tem que acompanhar isso daqui. Tem zoósporo, que vai dar origem a gametófito feminino, e tem zoósporo, que vai dar origem a gametófito masculino. E aí vocês já pegaram, né? Gametófito lembra gameta. Então, aqui nesses indivíduos conhecidos como gametófitos, a gente vai ter a produção de gameta. Só que o grande legal, gente, é que os gametas, tanto o gameta masculino, no gametófito masculino, como o gameta feminino aqui, no gametófito feminino, eles são produzidos, voilá, por mitose. E aqui a gente tem uma grande diferença do processo de reprodução das algas pluri das plantas com relação aos animais como a gente. Por quê? No grupo dos animais, a gente vai ver que a meiose é gamética. Então, um animal faz meiose para produzir seus gametas. Já está claro para vocês que algumas algas pluri e as plantas fazem meiose espórica, porque o esporo é produzido por meiose e os gametas aqui no grupo das algas pluri e das plantas, ele é produzido por mitose. Mas os gametas são sempre haploides. Isso é igual nas plantas, nas algas pluri e nos animais. Bom, esses gametas masculino e feminino vão nadar ativamente no ambiente e vão produzir por fecundação um novo indivíduo. Através da fecundação, um gameta masculino N fecunda um gameta feminino N e vai dar origem a um zigoto 2N, tá? O zigoto 2N, ele vai por várias e várias mitoses desenvolver um novo indivíduo adulto, ele vai dar origem a um novo esporófito. E por que tem esse nome, Rafael? Alternância de gerações. Gente, acompanhe toda a parte rosa aqui do ciclo de reprodução. Então, acompanhe minha mão, ó. Toda essa parte do esporófito é a geração diploide, 2N. Enquanto toda a geração envolvida pelo esporo, gametófito, até chegar no gameta, é a geração haploide N. Então, no ciclo de vida de uma planta pluri, uma planta e uma alga pluri como essa, a gente tem a alternância de duas gerações. Da geração haploide, representada por esporos, gametófitos e gametas, e a geração diploide, representada pelo esporófito. Por isso que esse processo de reprodução é conhecido como alternância de gerações. E presta muita atenção, volta esse vídeo, porque isso aqui vai ser fundamental, porque é o tipo de reprodução que se mantém nas plantas. Para fechar, não se esqueça, meiose de planta e algumas algas pluri é meiose espórica. O esporófito faz meiose para produzir esporo e, portanto, aqui os gametas são produzidos por mitose. Quando chegarmos na zoologia, no reino Animalia, veremos que para os animais a meiose é gamética para a produção dos gametas. Ok? E aí a gente termina o reino protista com essa videoaula. Aqui, mais uma vez, para quem não entendeu, quartinho de despejo dos seres vivos. Aqui a gente está mostrando um quartinho de despejo de uma casa, para que vocês lembrem que o reino protista é o reino onde a gente classifica todos os eucariotos que não cabem na descrição de planta, animal e fungo. Os eucariotos simples e primitivos são todos jogados aqui no quarto de despejo dos seres vivos. Espero que em breve a gente esteja de volta para continuar o nosso estudo rumo ao reino Fuji. Grande abraço para vocês, gente, e a gente se vê em breve. Tchau.